Opa, nosso leite de transmissão tá no ar. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você? Aqui é Cristiano Cavalcante. Como estudar português para acertar 90% na prova de concurso público constantemente. Eu vou trazer alguns insights aqui que eu acho que você nunca pensou sobre estudo para concurso público. Se você não me conhece, sou concursado no Senado Federal, passei lá em segundo lugar, estudando só 4 meses, sou professor dos cursos aí, concurso de verdade, segredo da aprovação, legislação sem mistério, vários cursos aí que são responsáveis, graças a Deus, por centenas de aprovações aí, exatamente por perceber as coisas um pouco diferente sobre preparação para concurso público. Vou explicar para você quem sou eu, para você ver que isso aqui é sério, que tem fundamento, assim você vai entender um pouco melhor do porquê eu fui atrás dessas técnicas, por que eu desenvolvi elas, onde que eu fui pesquisar essas coisas. Tudo começou quando a Marcela, minha esposa, estava grávida, super feliz da vida por você, pai. E na empresa onde eu trabalhava, a gente tinha perdido um cliente grande. Hoje eu lembro disso, fui lá no clube avisar meu chefe. Falei, chefe, olha, a gente perdeu aquele cliente lá. Um dia lindo, som maravilhoso. Meu chefe falou uma coisa assim pra mim que foi horrível. Ele falou, olha, provavelmente você vai ficar sem trabalho. Eu, como assim? Você é demitido? Ele, não é isso. É que a empresa provavelmente vai fechar as portas. Pô, imagina, você é pai pela primeira vez, não vai ter como sustentar o filho, né? E é muito ruim mesmo esse tipo de situação. E ali bateu o desespero, pô, como é que eu vou fazer agora para resolver minha vida? Aí eu peguei esse sonho, na verdade eu sempre tinha cozinhado a ideia de concurso público, nunca tinha levado tão a sério. Falei, não, agora é hora de levar a sério. Antes não, antes era só planilha pra cá, material aqui, material ali, mas sentar e estudar pra valer não tinha acontecido ainda, sabe? Então, na hora de agir, poxa, isso trouxe um pouco de insegurança. Será que o que eu vou fazer vai dar certo? Porque eu não quero ficar estudando um desafio e descobrir que o que eu estava fazendo estava errado. Eu quero agir com certeza. Como é que eu faço para poder garantir que eu vou ter um resultado forte em concurso? Foi aí que eu fui atrás do pessoal da escolástica, o pessoal aqui da patrística, os filósofos antigos, os gregos, gente moderna, da ciência, técnicas de cognição, como é que funciona a parte de aprendizagem, para eu descobrir um jeito mais eficaz de poder realmente ter um resultado em concurso. E foi nessa hora que eu descobri as coisas que eu vou passar aqui para você nessa aula. E isso aqui realmente traz muito resultado, exatamente porque ele não negligencia várias coisas sobre a aprendizagem humana. Não é simplesmente, senta e estuda. Então não, vamos fazer um planejamento perfeito. E a gente fica 6 semanas fazendo uma planilha que a gente nunca coloca em prática. Não, não é nada disso. Aqui é coisa, faça isso e na hora da prova você vai acertar as questões. No meu caso, deu muito certo, mas o mais impressionante foi o resultado que isso trouxe depois para N pessoas. Por exemplo, vou citar um caso. Eu cheguei na casa dos meus pais, muito feliz. Pô, passei em concurso. Mostrei pra eles meu nome no Diário Oficial da União. Tá aqui no Senado e tal, aquela coisa toda. Aí minha irmã, que estava estudando há 2 anos, ela é mais velha do que eu, estava morando com nossos pais. E porque ela tinha aberto mão de tudo para poder estudar. E não estava tendo resultado, sabe? E eu lembro dela, pô, Cris, parabéns. E ela voltou pro quarto andando, meio triste. E eu, Ana, vamos fazer o seguinte: estuda do jeito que eu estudei. Ela, Cris, ninguém estuda desse jeito, tá ficando doido? Aí ela olhou, eu não sei se mais por desespero ou se porque ela pensou, por não ter mais nada a perder mesmo, e ela colocou em prática. Então, ela foi aprovada em 2 concursos. Hoje ela é funcionária aqui do GDF, está super feliz, comprou o carro dela, mobiliou o apartamento dela, viajou para vários lugares já, enfim, ela resolveu. E depois da Ana, a coisa foi crescendo, passando para amigos, depois alunos, depois os cursos lançados. Hoje, graças a Deus, são centenas de pessoas aprovadas na internet, exatamente por seguir princípios básicos de aprendizagem que são negligenciados por muitas pessoas. Então, a força de vontade, ok, ela é importante, você tem que ter energia para poder estudar, isso é óbvio. Basta sentar e estudar, o basta está errado. Claro que tem que sentar e estudar, mas o que você faz ali é que faz a diferença. Pega o seu papel aí, escreve aí, 3 jeitos de estudar, lá em cima dele. Primeiro jeito é o nosso jeito escolar. É o jeito focado no curso, numa apostila, em alguma videoaula que você compôs de português. Qual é o grande problema desse jeito? É que o foco dele está no conteúdo. E o foco no conteúdo faz parecer que tem que estudar tudo igual em português, ou que tem textos mais importantes em português do que outros, de acordo com a ótica do português, e não com a ótica do concurso ou da banca que você vai enfrentar. Então, o problema escolar é esse. Você tende a dividir os dias e os horários de acordo com o tamanho do conteúdo do português, e não de acordo com, por exemplo, com o que vai cair no concurso, ou de acordo com a sua nota, como é que está naquele texto específico. Então o problema escolar é esse. E é o jeito que a grande maioria das pessoas quer estudar português. Sendo que português a gente não tem que estudar assim. Pensa só, você estudou a vida toda. Se eu fosse pegar constitucional aqui, ou administrativo, alguma legislação para poder te ensinar
A técnica, você poderia argumentar desse lado. Poxa, mas eu não estudei constitucional ainda. Então, eu não domino tão bem legislação. Português não, todo mundo tem uma base ou outra. Então, vamos lá, você não precisa estudar português todo. Se tem trechos que você, por um motivo ou outro, acerta as questões, você realmente vai bem naquilo ali, por que você vai estudar aquilo? Esse é um problema que a gente tem quando vai estudar para concurso público. Você está organizado, disciplinado, montou sua planilha, seu planejamento e tal. Mas pensa só, por que você vai estudar algo que você já vai bem em português? Ah, então eu vou estudar só o que cai no concurso e não o que está no curso? Já começa a melhorar. A gente começa a sair do primeiro jeito, que é o escolar, e escreve aí no segundo jeito, que é o concurseiro. O que o concurseiro faz? Repara que ele é um pouco mais estratégico. Ele vai procurar pegar o edital do concurso que ele quer fazer. Ele acessou lá, por exemplo, o concurso da Polícia Federal. Pegou lá, banca, CESP. Aí viu lá o último edital da Polícia Federal, os últimos editais de português do CESP. E pegou os trechos de português que são cobrados. E montou uma planilha. Então tá, esse aqui que eu tenho que saber. Eu não vou estudar todo o português. Eu não vou focar no conteúdo, eu vou focar no concurso. Já começa a melhorar. Ainda não é o melhor jeito, mas já começa a melhorar. Esse é o primeiro ponto. O que cai no concurso? Esse é o primeiro ponto. Ponto extremamente relevante esse. E o concurseiro já leva isso em conta. Então ele não vai simplesmente estudar o português tudo igual. Ele pode até ter a apostila, até ter o curso. Muitas vezes é extremamente útil ter isso. Mas ele não vai fazer o curso todo, ele vai fazer só dos trechos que interessam para ele naquele concurso que ele vai fazer. Então esse é o primeiro ponto. Escreve aí embaixo. 5 pontos que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai estudar português. O primeiro ponto é esse. O que é cobrado? E entre parênteses, o que é mais cobrado? As duas coisas são extremamente relevantes. Uma você vai dar maior foco, o que é mais cobrado, e a segunda, o que cai. Até aqui, hoje em dia, está praticamente óbvio para quem já é concurseiro há um tempo. As pessoas já percebem isso, não vou estudar tudo. Segundo ponto, muita gente ainda passa batido nele, que é o quê? Não é só o que é cobrado, é também como aquilo é cobrado. Aqui muita gente realmente deixa passar batido, eu quero chamar sua atenção para isso. Vamos lá, presta atenção comigo aqui. Vamos supor que você percebe que crase é um assunto que vai cair no seu concurso. E você vai estudar crase, estuda muito bem crase. De uma forma ou de outra você consegue saber se aquela palavra ali tem crase ou não. Você sabe se tem crase ou não. Então você está preparado para poder fazer aquele concurso. Certo? Errado. Porque muitas vezes o interessa não é saber o que cai, mas como aquilo é cobrado. Se você, por exemplo, sabe crase, você consegue identificar aqui deve ter crase, aqui não deve ter crase. E você vai enfrentar um concurso onde o que cobra não é se aquilo tem crase ou não, mas sim por que aquilo tem crase, você pode não sair tão bem. O que é mapear a banca? É exatamente você identificar o que é cobrado e como aquilo é cobrado. Isso aqui define principalmente o segundo jeito de estudar, que é o jeito do concurseiro. Ele está identificando quais são os trechos que são cobrados, os que são mais cobrados e como aquilo é cobrado. Então a gente vai partir para o terceiro agora. E aqui começa a ter uma diferença entre o concurseiro, o jeito de estudar do concurseiro, e do candidato às vagas. O primeiro jeito, que é o escolar, você coloca aí foco no conteúdo. Essa que é a coisa. O segundo jeito é foco no concurso, que é o jeito do concurseiro. E o terceiro, que é o candidato às vagas, o foco é na nota. Não é no concurso, não é no edital, é na nota. E aqui é um caminhão aqui é um abismo de diferença esse terceiro jeito dos outros dois. Vamos supor que tem 5 matérias que vão cair de português. 5. E você até identifica, poxa, eu vou estudar o que mais aqui? Essa matéria é maior, vou estudar mais ela porque ela é maior. Não. Isso aí seria eu estar focando no conteúdo. Não vou estudar esse aqui porque essa matéria é maior de português. Não vou fazer isso. Aqui eu estaria sendo escolar. Não vou fazer isso. Ah, não, esse aqui, essa matéria 2 e 3 são as que mais caem no concurso. Eu vou estudar mais essas 2 matérias. Isso é o jeito do concurseiro. Eu não quero que você age assim. Porque de repente você está muito bom nessas matérias aqui já. O seu foco não é no concurso, o seu foco é na nota. De repente o quarto assunto ele não cai tanto quanto o primeiro e o segundo. Mas você erra sempre ele. E ele está impactando mais negativamente a sua nota. De repente isso aqui cai 5 questões aqui. E você acerta 4. Ou seja, você está perdendo uma questão aqui só. Esse aqui não cai 5, cai 3 questões, mas você erra tudo. De repente são os porquês. Cai 3 questões da minha prova, mas eu erro todas. Então repara, esse aqui não é o assunto que mais cai, não é o maior assunto de português, mas é o assunto mais importante para você estudar. Porque o seu foco não está no concurso, não está no conteúdo, eu vou estudar esse aqui porque é maior. Não está no concurso, porque esses são os mais cobrados. Não, o seu foco está nesse aqui, porque esse aqui é o que mais impacta negativamente a sua nota. Então em português você tem que levar muito isso em conta. Praticamente em qualquer matéria você tem que levar muito isso em conta. Você não deve estudar mais nem o que é o conteúdo maior, nem o que mais cai no concurso. Você tem que estudar mais, o que impacta mais negativamente a sua nota. Ah, Cris, mas esse assunto aqui quase nunca é cobrado e eu erro tudo.
Por isso que a palavra é o que mais impacta negativamente a sua nota. De repente, isso aqui caiu uma questão só. E você erra sempre. Mas só cai uma questão, então impacta muito pouco. Esse aqui não, esse aqui cai em 3 questões, eu erro todas praticamente. Então ele impacta mais a minha nota. Esse aqui cai em 5 questões cada um, mas eu acerto quase tudo. Então meu foco não é no maior conteúdo de português, não é nos outros conteúdos que mais caem, mas a minha nota já é boa, nem no conteúdo que é menos cobrado eu erro tudo. Não, meu conteúdo é no que impacta mais negativamente a minha nota. 5 pontos principais que a gente tem para poder falar. Os 3 primeiros são esses. O que é cobrado, como é cobrado e o que impacta mais negativamente a sua nota. E esses 3 aqui já fazem realmente uma grande diferença estratégica para você. E na parte prática, e a gente entra no 4º ponto aqui, que você tem que focar com muita consistência na prática do português. O português seu é um português prático, focado, obviamente, na banca que você vai enfrentar, porque a banca é que tem um perfil de cobrança que te interessa. Eu lembro uma vez que eu li uma crítica de uma faculdade americana num estudo, eles falando sobre essa questão das técnicas ativas de aprendizagem, eles concordaram que aquilo ali é a melhor técnica possível quando você vai fazer simplesmente uma prova objetiva depois. Até aqui nós falamos 4 dos principais pontos em português. O que é cobrado, como é cobrado, o que impacta mais negativamente a sua nota e o seu foco tem que ser na prática extrema. Tudo isso produzindo uma previsibilidade de resultado. É isso que a gente quer, isso é que traz segurança para a gente. Se você, por exemplo, hoje, depois de usar a estratégia que eu vou passar já para você passo a passo aqui, você faz lá 100 questões de português, você acerta 95, amanhã você fez 10, acertou 9 de novo. Depois de amanhã você fez 100, acertou 93. Depois você fez 50, acertou 46. Quanto você acredita que você vai tirar na prova? Acima de 90%, porque é o que você está tirando em casa. Agora, se você, no seu estudo aí, faz as 10 questões, acerta 5, amanhã você faz, acerta 6, depois você faz, acerta 4, a sua nota vai oscilar entre quanto? Entre 4 e 6 no dia da prova. Aplicando o que eu vou te passar aqui agora, a sua nota realmente vai subir e vai ficar acima de 90%. Então, isso que a gente quer, previsibilidade no resultado. Ok? Então, esses são os 5 principais pontos. O que cai, como aquilo cai, você tem que focar no que impacta mais negativamente a sua nota, tem que ter muita prática e o seu resultado tem que ser previsível. Você pode estar se perguntando agora, Cris, mas como é que eu vou fazer tudo isso passo a passo? Parece complicado. Você vai ver o passo a passo simples que leva tudo isso em conta. Primeiro de tudo, você vai escolher a banca. Óbvio, claro, nitidamente, isso aqui é direto, mas não deixa de ser um ponto importantíssimo no começo. Escolhe a banca. Cris, mas se eu tiver que estudar para 2 bancas, domina primeiro uma, depois domina a outra. Foi o que eu fiz. Por exemplo, eu escolhi FCC, fui muito bem, dominei FCC. Depois eu escolhi ESAF, fui muito bem no ESAF. Escolhi o CESP, fui muito bem no CESP. Escolhi o Sesgan Rio, muito bem no Sesgan Rio. E veio o concurso do Senado com a FGV. Nossa, foi desesperador. Porque eu não tinha preparado meu português para a FGV. E eu falei, poxa, dá tempo? E não dava no meu caso. Porque eu precisava fazer uma preparação boa para a parte aberta. Ia cair redação, questão aberta. O concurso do Senado era bem mais pesado da parte aberta. Eu falei, não dá para eu resolver o português da parte objetiva. Tomara que o meu português, sendo bom na FCC, no CESP, na ESAF e na Sesgan Rio, deem conta lá. Não é possível que não vai dar conta. E quase que não deu. Isso foi desesperador na época. Era 20 questões de português. Eu costumava acertar 18, 19 nessas bancas que eu citei. De vez em quando 17, de vez em quando 20. E vi a nota do Senado, tirei 12 em 20. Falei, tô fora. Com essa nota em português eu tô fora. Só que, graças a Deus, o resto estava tão bom que a minha nota ficou muito alta. Aí eu fiquei em 4º lugar. E aí o trabalho que eu fiz da parte aberta, a redação, deu certo. E eu fui para 2º lugar e fui nomeado. A cobrança da banca era totalmente diferente. Eu sabia tudo que eles perguntaram ali, se fosse acesso perguntando. Mas como foi a FGV, quase que eu me dou mal ali, viu? Quase que eu me dou mal. Segundo, você vai baixar provas dessa banca. Não cometa o erro de querer estudar por questões só dessa banca. Por que isso traz um problema, que estudar por questões? Porque você não respeita a densidade de cobrança. Se você for fazer as questões, vamos supor, vou separar aqui os 10 assuntos de português. Vou fazer aqui 10 questões de cada um. Vou praticar bastante o conteúdo. Aí o que você faz? Tem um assunto lá que você está errando 8 questões em cada 10. Mas você está errando 8 em cada 10, você está errando 80% daquele assunto, tudo bem? Concorda? Então o erro está alto mesmo lá. Só que de repente aquele assunto quase nunca é cobrado na prova. Então você não faz questões isoladas, você faz as provas, você pode baixar. Então a prova é importantíssima, porque é nela que a gente vai ver o que impacta mais negativamente a nossa nota. Baixou as suas provas,
Você todo dia vai fazer uma prova. Todo dia uma prova de português essa banca. Todo dia. Então, segunda-feira uma prova de português. Terça-feira uma prova de português. Todo dia você faz uma prova de português. E a metodologia de fazer a prova é o seguinte. Você pega e faz a prova mesmo. Se tem 20 questões, você faz as 20 questões. Depois de você ter feito as 20 questões, nesse vídeo eu não vou conseguir detalhar o porquê de fazer assim, mas tem um porquê bastante. Mas eu não vou detalhar aqui, senão o vídeo ela vai ficar grande demais. Mas você vai fazer toda a prova e você só vai checar o gabarito depois. Ok? Muito importante isso. Depois, quando você checar o gabarito, aí você vai ver as questões que você errou e aquelas questões que você vai estudar para entender por que você errou aquele ponto ali. Então, repara o que você está fazendo. Você fez a prova toda, separou os erros e está estudando só os erros. Olha que coisa interessante. E quando você chegou no último erro estudado, você refaz todas as questões que você errou. Repetindo rapidinho, faz a prova, checa o gabarito, vê o que está errado, estuda o que está errado, refaz as que você errou. E isso foi a segunda-feira. Terça-feira, a mesma coisa. Tu pega, faz uma prova, checa o gabarito no final, vê as questões que errou, estuda pelos comentários, YouTube, sei lá, todas as questões que você errou, refaz as erradas. Repara que sem querer você está estudando mais o que você errou mais. Sem precisar ficar pegando assunto por assunto, vendo quantas questões caíram. Então você está até praticando o que você costuma acertar, mas você pratica bem menos esse do que você pratica o que você está errando. O seu foco, naturalmente, está no que você erra mais. E como você está fazendo a prova e não as questões isoladas, você está respeitando a densidade. Acaba que você estuda mais, o que você erra mais do que é mais cobrado. É fantástico isso. Terminou? Não, a gente tem um quarto passo. Quais foram os passos até aqui, Cris? Repete para mim. Primeiro passo, escreve aí os 4 passos. Escreve no papel os 4 passos. Primeiro passo, escolher a banca. Escreve aí que eu estou esperando. Escolher a banca. Segundo, baixar as provas e os gabaritos, é claro. Ou então montar os cadernos no site de exercício, mas o caderno das provas, com os comentários das questões. Montei meu bloco de provas, seja ele físico, seja ele no site. Vou fazer uma prova por dia, estudando os erros. Como é que é uma prova por dia? Faço a prova, verifico o gabarito só depois de ter terminado a última questão, estudo cada um dos erros ali, refaço as erradas. Isso é o estudo de português. E o quarto passo, que é uma vez por semana. Aqui quem estuda de segunda a sexta, faz na sexta. Quem estuda de segunda a sábado, faz no sábado. Então, uma vez por semana, você vai pegar todos os erros que você cometeu durante aquela semana e vai categorizar eles. Muitos sites já fazem isso. Isso aqui é uma questão de acentuação. Isso aqui é uma questão de concordância nominal. Isso aqui é uma questão de interpretação de texto. Você vai categorizar os seus erros. Ok? Assim você vai saber, poxa, errei 2 questões de concordância, 5 questões de crase, 2 questões dos porquês. O que isso te mostra? Isso isola para você quais são os trechos de português que mais impactam negativamente a sua nota no concurso público. Olha, eu não consigo colocar em palavras o tanto que isso é importante. Se você sair dessa aula com isso na cabeça, isso resolve o seu problema em português. O que você fez foi isolar, ao longo de uma prática, em cima do que é cobrado, em cima do como é cobrado, quais são os pontos que mais impactaram, estatisticamente, a sua nota naquela semana. A fase ficou complicada, mas você viu como é que foi simples? Você fez uma prova por dia e uma vez por semana você pegou todos os erros da semana e organizou eles por tópicos. E ali você vai identificar os 2 ou 3 tópicos que você mais errou durante a semana. E esses pontos específicos são os pontos que você vai estudar português. Você vai pegar, poxa, eu errei muita concordância e muita crase. Ótimo. Concordância. Vai no YouTube, assiste uma videoaula, pega a sua apostila, lê a parte de concordância. Se você tem uma gramática boa, vai na parte da concordância gramática, leia aquilo ali, estude aquele assunto, pratique aquele assunto, faça as questões. Você tem que melhorar aquele assunto como um todo. Esse é o segredo. Atacar com força total, às vezes 2 dias da semana, os seus principais erros. E você vai dizimar aquele erro. Esse é o objetivo. É dizimar aquele erro. Na semana seguinte, o que você faz? Você repete o ciclo. Pega uma prova nova, faz uma prova. Mesma coisa, faz a prova, veja o que errou, estuda o que errou e tal. Na terça-feira, a mesma coisa. Você vai perceber que na semana seguinte, os erros de português foram eliminados. Porque você fez um trabalho legal. Às vezes no final de semana, às vezes na quinta, na sexta, às vezes no sexta, no sábado. Você fez um trabalho legal de eliminar os seus erros. Então na semana seguinte, aquele erro que impactava a sua nota, sei lá, 15%, ele desapareceu. De cada 15 que você errava, agora você está errando só 1 ou 2. Fazendo isso semana após semana, não tem jeito. A sua nota vai subir extraordinariamente. Então repara que o português, desse jeito, está sendo um estudo prático, focado no que é cobrado, em como aquilo é cobrado. Você está dedicando a maior parte do seu tempo no que você está errando e está isolando o que você mais erra para poder realmente desmigalhar aquele erro.
Então, na primeira semana, poxa, cada 100 questões que eu fiz naquela semana, eu acertei 50. As outras 50, você usou os dois principais erros lá. Na semana seguinte, você não acerta mais 50 só. Você acerta 75. Porque aquelas 25 questões que você passou a acertar agora, são dos erros que você destruiu. E dessas 25 questões que estão faltando, você resolve os dois principais erros. Daqui a pouco, na semana seguinte, você não acerta mais 75 só. Você acerta 88. E você resolve de novo os dois principais erros. Faça isso, sua nota vai subir acima de 90% e você vai realmente ter uma visão de estudo totalmente diferente. Às vezes a explicação você pode ver que é um pouco complexa, tem que detalhar os motivos e tal, mas a execução quase sempre é muito simples, mesmo para você poder executar. Isso leva a gente para o próximo ponto, que é, ok, isso resolve português, que é muito cobrado. Qual o próximo passo, Cris, para poder realmente ter um resultado sólido no concurso? Se você resolver legislação, isso vai te dar uma confiança. Você vai ter uma nota muito boa onde todo mundo treme. O que eu quero dizer por legislação? Quero dizer simplesmente o seguinte, tudo que é lei, decreto, portaria, vamos lá, publicação, regimento interno, tudo que está no seu edital que tem número. Às vezes está dentro do direito administrativo lá, mas está escrito assim, Lei 8.112, Lei 8.666, Lei 10.520. Então qual que é o grande problema do estudo de legislação? Primeiro é o seguinte, nem sempre a gente tem questões da lei. Sim, aquela lei às vezes foi muito pouco cobrada, tem 5 questões. Como é que você vai mapear o perfil de cobrança da banca? Não tem como você fazer isso. Porque a banca cobrou 5 questões. Não, eu vou ver o que a banca mais cobrou. Da lei 8.112, tudo bem, uma lei que foi muito cobrada. Mas e das outras leis? E do regimento interno que só cai naquele concurso? Um outro problema que tem muito comum é que muitas pessoas têm dificuldade de entender a legislação. Porque algumas leis são tão pouco cobradas que nem videoaula tem. Nem livro tem sobre aquilo direito. Aí a pessoa pensa, como é que eu vou entender isso aqui? Legislação sem mistério. O que é isso, Cris? Legislação sem mistério? Legislação sem mistério é um curso que eu criei, que é focado exatamente nessa parte nossa de entender mais a fundo como é que uma legislação pode ser aprendida de tal forma a você ter um resultado extraordinário. Muita gente vai estudar para um concurso uma lei e não sabe como que lê a lei. Não sabe como é que ele lê a lei do jeito que ele vai lembrar no concurso. Ah, eu vou só memorizar, tem que de memorização. Isso é pouco. Ah, eu vou só fazer questões. Isso é pouco. Tem que saber combinar as diferentes estratégias e técnicas para você ter um resultado extraordinário no concurso. Tem concurso aí que tem 30 leis, 40 leis, 50 leis, e as pessoas não sabem estudar. Você vai passar a olhar para aquilo com os bons olhos. Hoje, por exemplo, eu te ensinei como é que estuda português. Para você, português aplicando isso aqui, vai deixar de ser uma fonte de medo. Poxa, esse edital vai cair, esse concurso vai cair 20 questões de português. Oba! Eu vou acertar 18, 19. Mesma coisa com legislação. Cris, meu concurso tem muitas leis aqui, vai ter 20, 30 leis aqui. Como é que eu lido com isso aqui? Esse curso é para você. A pessoa aplicando isso aqui, a pessoa praticamente gabarita. 30 questões vai acertar 28, 29, às vezes 30 questões. Realmente o resultado da pessoa fica muito alto em legislação. E por você ter assistido a aula até aqui, por você estar comprometido com o seu resultado, eu tenho para você esse curso aqui, fantástico, que é o Legislação Sem Mistério. Então, nesse curso você vai aprender as estratégias para estudar tanto uma lei que é muito comum, muito popular, cobrada, a Constituição, propriamente dita, a parte letra de lei seca dela, né, quando é cobrada, a Lei 8.112, as leis populares e as leis não populares. Você vai aprender uma técnica chamada lacunação, que é realmente formidável. A pessoa praticamente gabarita a legislação quando aplica ela. E tudo isso vai produzir em você uma confiança realmente assustadora quando você for fazer concurso. Você olha, poxa, eu já resolvi português, já resolvi legislação, falta o quê? Faltam os direitos específicas, mas essa parte já está resolvida. Um passo após o outro, percebe? Com muita estratégia e com muita técnica de estudo em si. Você quer se tornar aluno do curso Legislação Sem Mistério? Quanto ele custa, Cris? Esse curso custa R$2.000, R$1.500, R$1.000. Olha, pelo resultado que ele traz para as pessoas no concurso, realmente ele deveria custar isso. Esse é um curso que eu vejo pessoas de prefeitura comprando, até gente que vai fazer concurso para magistratura e promotoria. Porque legislação cai em praticamente qualquer concurso. Então, o resultado disso aqui realmente deveria valer pelo menos R$1.000, mas esse não é o preço que você vai pagar. Quanto você vai investir hoje para poder ter o Legislação Sem Mistério? Você vai investir só R$497. Esse é o preço do curso Legislação Sem Mistério e ele vai mudar o seu resultado nos concursos para sempre. Aquele problema que muita gente tem, a banca mudou o perfil de cobrança dela. Ela cobrou textos da lei que ela nunca tinha cobrado. Isso não vai ser mais problema para você. Pode escrever. Você vai saber se sair bem quando a banca cobrar o que ela sempre cobrou e quando ela resolver cobrar algo que ela nunca cobrou em cima daquela legislação. Então pega o seu edital, dá uma olhadinha que tem regimento interno, portaria, lei, decreto, tudo isso aí, medida provisória, tudo isso aí você vai poder
pegar e colocar na mochila e ir para cima e ter um resultado forte. Então faz o seguinte, você quer ter o Legislação Sem Mistério por R$ 497, clica aqui abaixo agora e faz a sua inscrição. Vamos resolver essa etapa do seu concurso. Vamos para cima, porque é aquilo que eu gosto de falar. Você pode chegar lá. Você realmente pode vencer, mas tem que usar estratégias e técnicas que dão resultado. Assim como essa de português, assim como essa que você vai adquirir agora, do Legislação Sem Mistério. E olha, você não tem risco nenhum, porque eu coloquei uma garantia nesse curso. Se você pegar esse curso, investir nele, aplicar em 30 dias, não ver você praticamente arrebentando as questões de legislação, acertando praticamente tudo, pede o seu reembolso. Até 30 dias a gente devolve 100% do seu valor investido. Você viu essa aula aqui, que é uma aula boa de português, o curso de legislação é melhor ainda. Então, hora da gente começar a praticamente gabaritar a legislação. Vamos resolver isso para o seu concurso. Faz o seguinte, clica no botão aqui abaixo, faz a sua inscrição e vamos para cima. Vamos, a partir de hoje, mudar o seu resultado em concurso público, a sua jornada. Porque a gente sabe que, no fundo, o concurso público não é o contra-cheque. É o que a gente vai fazer com ele. É a gente colocar as contas em dia, ter uma vida mais tranquila, lhe dar uma condição melhor para os filhos, ajudar o cônjuge, quem sabe poder comprar uma casa, um apartamento, pagar um plano de saúde para os pais. Isso é que realmente faz valer a pena. É por isso que às vezes a gente realmente se esforça tanto. Não é a estabilidade, é o que você vai fazer com ela. Poxa, eu posso sair de férias, eu posso realmente descansar, sem me preocupar se quando eu voltar meu emprego vai estar lá. Olha, não é o contra-cheque, é, poxa, minhas contas estarem em dia. Minhas contas estão em dia, mas está cada vez mais apertado, Cris. É resolver esse problema. E isso vai realmente mudar a sua percepção de concurso. Quanto mais você investir nesse tipo de ideia, mais você vai perceber isso. Que a concorrência não é o que as pessoas dizem. Ah, tem 1.000 candidatos, igual eu enfrentei lá no concurso da ABIN, por 20 mil candidatos, Cris, como é que você ficou em nono, em décimo? É porque, no fundo, a gente está competindo com mais uns 10, 15 só. Porque esse pessoal sabe estudar. Eles têm estratégias. Eles é que vão passar. E você tem que estar no meio deles. Faz sua inscrição, aplica o curso. Você vai ver o seu resultado mudando da água para o vinho. Você resolveu o português, vamos resolver a legislação agora. Vamos para cima. Clica nesse botão, faz a sua inscrição e eu te vejo do lado de dentro. Vamos pra cima! Oi, meu nome é Letícia, tenho 25 anos, sou de Rio Claro, interior de São Paulo. E ensina foco, ensina técnica, o curso é muito denso, muito organizado, o Cristiano tem muita paciência, ele detalha tintim por tintim o que você tem que fazer, como que você tem que fazer. Ele não é que nem a maioria que fica lá prometendo... Pessoal, meu nome é Pedro Braga, eu sou do Rio de Janeiro. Eu fiquei cismado, falei, poxa, quem é Cristiano Cavalcante que vem dizendo que a gente tem como se preparar de maneira mais consistente, de maneira que você chega nas cabeças dos concursos que você quer, o concurso da tua vida. Falei para mim mesmo, poxa, se eu continuar fazendo as mesmas coisas da mesma forma, eu vou obter sempre os mesmos resultados, eu não quero isso. Fui aprovado em 2 concursos que eu estava imaginando assim, caramba, nunca pensei em passar nesses concursos, foi o concurso da Ancine e o concurso da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Nesse, inclusive, eu estou em 5º lugar, estou lá em cima, eu indico para vocês, gente, vale a pena, é um investimento que vai te trazer retorno. O Cristiano é um cara sério, o curso é sério. Meu nome é Kelly, eu falo do Rio de Janeiro. Vou ver se esse cara tá falando a verdade, se não é engodo, né? E foquei com tudo, assim, joguei todas as minhas energias, né, no que ele falava. Eu segui o que o curso estabeleceu. Eu fui extremamente disciplinada e segui o que o curso estabeleceu. E, de fato, para mim foi um milagre. Eu passei em 31 no DRE. E aí, galera, meu nome é Renê, eu moro em Rio Branco, estado do Acre. Tive um resultado assim magnífico depois que eu apliquei as técnicas. Isso depois de uma cansativa estrada que eu já levava 1 ano e meio estudando errado, me matriculando em cursinhos, assistindo muita aula e muita frustração, muita reprovação. De cara, assim, a história para mim era muito forçada. Eu vi assim, cara, 4 meses Senado Federal, aquela história do Cristiano. Saiu um concurso muito bom aqui no estado do Acre, que era para Polícia Civil de Perito Criminal. E quando eu apliquei as técnicas, foi o diferencial no dia da prova. Eu fiz a prova, fiquei em 6º lugar. Então, eu recomendo muito o curso do Cristiano. Faça ele, você vai ter sucesso, vai conseguir seu cargo público, vai mudar de vida.